Em entrevista à TV Brasil, o general Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, abordou os desafios no enfrentamento de ataques diuturnos contra a integridade informacional da estrutura do governo Bolsonaro e contra os cidadãos. Ele abordou ainda o funcionamento do sistema de informações. O oficial avaliou: não podemos garantir que a estrutura do governo é inviolável, pois isso é impossível. É uma briga de gato e rato, uma briga permanente entre o bem e o mal. Até agora, temos uma vitória retumbante sobre o mal. Tanto na rede institucional quanto nos próprios cidadãos brasileiros, são poucas as invasões. Os ataques são muito mais do que a gente imagina. Nesse contexto, ele atestou: por enquanto, estamos ganhando essa competição, a qual é praticamente uma guerra. Assista. Boa noite, ministro. Boa noite. É uma honra para mim estar presente na Voz do Brasil, exatamente na época que vocês estão comemorando 85 anos, né, de existência, e acabei de saber que sem nenhum dia de interrupção. É um feito extraordinário. Então, para mim é muito importante poder participar desse... É uma data histórica, sem dúvida. Que bom. Ministro, uma das ações do Gabinete de Segurança Institucional é coordenar as atividades de segurança da informação e comunicações. Qual é o trabalho que tem sido feito para quem acessa a internet, por exemplo, para que essa pessoa tenha uma comunicação segura? Olha, esse é um desafio mundial. Todos os países do mundo têm preocupação com a segurança da sua informação e da sua rede de internet. Nós temos trabalhado muito em torno disso. Temos esse desafio como uma forma permanente de demonstrar eficiência. Não se pode dizer jamais que uma rede de informação hoje, própria rede de notícias, a própria estrutura do governo, que ela é inviolável. Isto é impossível. A gente assiste toda hora comentários de hackers que conseguiram entrar. É uma briga de gato e rato, uma briga permanente entre o bem e o mal. Nós temos até agora nós temos uma vitória retumbante sobre o mal. Foram muito poucas as invasões registradas, tanto na rede institucional quanto nos próprios cidadãos brasileiros. São poucas as invasões. E os ataques são muito mais do que a gente imagina. Então, por enquanto, nós estamos ganhando essa competição, entre aspas, que é praticamente uma guerra, e nós temos um zelo muito grande. O site do GSI tem uma série de recomendações ao cidadão e às instituições de como se prevenir contra esses ataques, contra essas violações. Mas é o que eu disse desde o início, não é uma regra inviolável. Vai acontecer poucas vezes, nós estamos sempre lutando para que não aconteça, mas nós temos consciência de que isso é um desafio permanente. E, ministro, o GSI também é responsável por passar ao governo informações estratégicas, aconselhar sobre ações em áreas como segurança da... Como é que é esse trabalho para garantir a segurança do país? Bom, nós temos um sistema brasileiro de inteligência, encabeçado pelo GSI, e o órgão que é a cabeça do sistema é a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. São 42 órgãos que estão neste sistema brasileiro de inteligência. Todos eles têm participação nessa prevenção. Logicamente, o GSI e a ABIN, eles não são os órgãos que atuam na ponta da linha. Nós temos nesse sistema... Nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, as polícias civis, o IBAMA. Temos órgãos, inclusive, que participam em determinadas ocasiões, como é o caso do IBAMA, como é o caso de alguns órgãos estaduais que acabam participando de algumas atividades. A gente só precisa lembrar do seguinte: nós temos 11 mil quilômetros de fronteira marítima e temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Esse dado dito assim parece uma coisa inimaginável, mas é fácil pensar o que é isso se botar a cabeça na janela do avião, voar do Rio até Brasília com a cabeça na janela e imaginar que são 17 vezes aquilo que você assistiu na janela do avião. Então é realmente uma tarefa incrível. Fazer segurança das fronteiras terrestres, segurança das fronteiras marítimas e fazer com que o território nacional se sinta seguro.
Nós temos preocupações com crime organizado, temos preocupações com tráfico de droga, tráfico ilícito de madeira, tráfico de animais, tráfico de gente. Isso tudo está dentro de um contexto de combate aos ilícitos transfronteiriços. Isso é fundamental, é uma das tarefas do Sistema Brasileiro de Inteligência, é manter esses órgãos que atuam na ponta da linha informados para que eles possam atuar. Mas a gente sabe a grandiosidade dessa tarefa e cada vez nós estamos procurando nos aperfeiçoar mais. Temos consciência que esse tipo de atividade depende de apoio tecnológico. Nós não podemos confiar só em gente. Uma vez conversando num programa de televisão, o camarada me perguntou, eu era comandante militar da Amazônia, quantos militares só tem na Amazônia? 30 mil. Eu falei, se botar todos eles na fronteira, é ridículo. 30 mil, se você considerar a envergadura de cada homem 2 metros, se você botar todos de mão dada, dá 60 mil metros, 60 quilômetros. A fronteira tem 17 mil, então é uma teoria completamente... já nasce falida, é impossível. Agora, ministro, muita gente que está nos ouvindo agora tem uma curiosidade de saber como é que funciona a segurança do presidente Jair Bolsonaro e também do vice-presidente Hamilton Mourão. A gente sabe que tem aí, que é um trabalho que envolve segredo, sigilo, mas o que o senhor podia adiantar, falar sobre isso para a gente? Eu vou dar o que acontece em linhas gerais, né? O presidente, o vice-presidente e as respectivas famílias são responsabilidade do GSI. A proteção dos dois é nossa responsabilidade. É uma tarefa extremamente difícil, porque ela não tem um planejamento feito com muita antecedência. O presidente decide que vai no lugar e nós temos que proporcionar a segurança que é fundamental, principalmente preservação da vida, da sua segurança, evitar constrangimentos ao presidente. E o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente, mas mais o presidente, ele é irrequieto, ele é impetuoso, ele é teimoso, né? Então nós contamos com isso tudo e nós estamos ali para fazer a segurança do presidente. Temos uma responsabilidade grande, porque são 80 anos de GSI, é quase o tempo da Voz do Brasil, são 80 anos de GSI sem nenhum incidente que possa ter ameaçado seriamente a vida do presidente, da família, dos presidentes, desses 80 anos, e do próprio vice-presidente. Mas nós sabemos que cada viagem é um desafio. Como é que funciona? O presidente resolve ir, vamos dizer, a Anápolis. O que a gente manda? Um escalão avançado para fazer reconhecimentos, acertar com as autoridades, onde é que o presidente vai descer, por onde vai andar, vai passar em que porta, que equipamentos são necessários para a segurança nesse reconhecimento. A segurança avalia qual é o grau de risco, né? Aonde que eu tenho que me precaver mais, aonde que eu posso deixar o presidente mais à vontade. Isso é um trabalho que é o tempo todo nessa briga entre o tempo, né? As características do local que ele vai visitar, quanto tempo ele vai passar, vai dormir, não vai dormir, tudo isso tem que estar no planejamento. Uma coisa muito importante é que o nosso pessoal que trabalha diretamente com a segurança presidencial é treinado todos os dias. Então o comboio presidencial, quando não está o presidente, está treinando. Tem simuladores, estande de tiro, defesa pessoal, capacidade de comunicação entre eles, situações de emergência, que cada um faz, isso é treinado exaustivamente. Então não é amadorismo, é uma coisa profissional, é uma segurança profissional. E nós temos tido esse, é o que eu falei, já temos muitos anos sem ter nenhum incidente com o presidente. Agora é sempre uma emoção, né? Principalmente com o presidente Jair Bolsonaro, porque ele gosta, ele faz questão de ter contato com o povo. Ele não admite numa viagem ele ficar protegido. Não, ele vai lá, bota a cara, aí a gente fica com medo. Mas é assim, essa rotina faz parte desse trabalho da segurança presidencial. E nós temos obrigação de preservá-lo, preservar a vida dele. E se Deus quiser, vai dar certo. Espero que por muitos anos. Um trabalho constante de muita estratégia, né? Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil com a gente. Eu que agradeço. Foi ótima participação. Estou sempre à disposição de vocês. Ok, obrigado, ministro. Porque a questão de 2 ou 3 minutos faltou luz, faltou energia elétrica no bairro. Então falo de uma maneira inédita, com luz de lanterna para os nossos
telespectadores. Eu pretendia falar num outro tema, senhor presidente, senhores senadores, mas fiquei impressionado há pouco, mais ao início dos pronunciamentos, com o requerimento do nosso colega Harold de Oliveira, nosso senador do Rio de Janeiro, mas gaúcho de nascimento. O senador Harold encaminhou um pedido para que o Senado faça, logo que possível, evidentemente muito melhor se já em plenário, com presenças de todos nós brevemente, sobre um tema, um debate temático sobre a realidade dos poderes que nós estamos vivendo. Intromissões ou omissões que estamos vivendo entre os poderes da República numa fase bastante confusa. Ora são intervenções, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, usurpando atribuições do Ministério Público Federal, ora mandando prender ou mandando fazer buscas e apreensões de parlamentares, ora intervindo e negando validade a medidas do Poder Executivo. Então eu acho que realmente tem razão o nosso eminente senador do Rio de Janeiro, Harold de Oliveira, para que façamos um debate dentro do Senado Federal, para que possamos distinguir as atribuições que estão na Constituição brasileira, mas que não estão sendo, esses princípios e dispositivos não estão sendo devidamente observados pelo momento confuso em que nós estamos vivendo. Ora, temos também pedidos de impeachment que estão se acumulando nas gavetas do Senado Federal, sem nenhum despacho, sem nenhuma avaliação, quando isso deveria ser devidamente examinado por nós que estamos sendo demandados. É por isso que achei muito interessante, muito oportuno. Esse requerimento está correndo junto ao Senado para assinaturas, já incluí a minha assinatura e espero que esse requerimento do senador Harold não seja esquecido nem engavetado, que ele realmente seja objeto de um debate brevemente. As atribuições e omissões que estamos vivendo com relação aos três poderes da República. Me parece que é imperioso tratarmos desse assunto. Muito obrigado, senhor presidente.